Obrigada, doutor Rogério. Ainda representando a OAB, também pediu a palavra, a inscrição, a doutora Bruna. Olá, boa A noite a doutora todas. Bruna também? Boa Pode noite a falar, todas. doutora Bruna, por favor. Eu quero cumprimentar aqui o Ivan pelo trabalho que ele desenvolveu, né? São 3 anos aí de pesquisa, não bagunçada, né? Mas uma pesquisa muito bem estruturada. Eu acho que só um trabalho bem estruturado que chega a uma conclusão que a gente viu aí, né? Seja em podcast, na série ou no livro, e eu acho que em relação ao conteúdo aqui, eu acho que muito já foi tratado, mas Ivan, eu tenho uma curiosidade, na verdade, o grupo tem, nós elencamos alguns nomes que nós entendemos importantes para que fossem ouvidos aqui nesse GT, né, para que a gente pudesse abranger de todas as facetas, né, para que fique uma coisa com um debate realmente. E eu gostaria de te perguntar, né, quais seriam algumas figuras que, no teu entender, seriam essenciais para que a gente ouvisse nesse GT, para que a gente não passe, né, até o final desses trabalhos sem ouvir essas pessoas. Eu tenho certeza que você, mais do que ninguém, teria condições de nos dizer onde estão as principais peças. Obrigada. Eu vou usar o critério. Obrigado, doutora Bruna. Como critério, eu vou dizer as pessoas que eu gostaria muito de ter conversado e que ou não me deram entrevista ou a própria equipe de produção da série não conseguiu falar, ou falou e foi estranho. Mas, assim, os primeiros nomes seriam os policiais citados no relatório, no dossiê Operação Magia Negra, né? Os policiais citados, não, perdão, citados no inquérito de investigação de torturas, quando o Neves cita lá quais são os policiais que participaram da Operação Magia Negra, né? No dossiê Operação Magia Negra ele não cita os nomes de ninguém. Mas ver quem que tá vivo e chamar para conversar. Um deles é uma entrevista no documentário. Eu entendo que não é a função de vocês aqui, mas se isso aqui fosse um caso de revisão criminal, eu diria para talvez valesse a pena conversar com a Globo e pedir os brutos, tá? Porque tinha muita coisa estranha naquele depoimento. Era tanta coisa estranha que nem encaixava na narrativa direito, tanto que usou só um pedacinho assim na série. Tá? Mas eu posso garantir que tem mais coisa ali para ser dita. Tá? Ainda mais à luz desse material novo. Tá? Então, os policiais do Águia na época que participaram da Operação Magia Negra. Eu gostaria muito de ouvir o Samir Baruch, hoje não sei se está como promotor ainda. O Dr. Antônio César Cioff de Moura, eu conversei com ele uma vez. Eu fui no gabinete dele, a gente conversou informalmente. Ele até achou que eu estava gravando ele, porque eu estava com o meu celular em cima da mesa. Daí ele falou assim, não, agora pode desligar a gravação. E daí eu disse assim, porra, mas eu nem estava gravando. Eu não sou tão malandro assim. Mas eu não gravei, então eu acho que ele tem coisas para falar. Pelo menos eu gostaria de ouvi-lo, né, sobre algumas das coisas que são ditas sobre ele, especialmente. E a visão que ele tem, né, agora que tem essas fitas. Esses são os nomes que eu tenho mais curiosidade, para descobrir, inclusive, quem eram as pessoas que estavam ali. Só que daí isso aqui sai um pouco da função do GT, eu acho, e começa a quase virar uma CPI. Assim, né? Que não é exatamente a nossa finalidade. Eu sei. Então, assim, esses são os nomes que eu gostaria de ouvir hoje, tá? Agora, se a gente for pensar nas vítimas e pessoas que são mais importantes e que têm que ser amparadas, acho que a família do Leandro Bossi, os familiares do Leandro Bossi, que imagino que já tem alguma visão. E eu acho que valeria muito a pena conversar com a doutora Patrícia, do Cicrid. É uma das Porque... nossas convidadas. Ótimo. Porque eu daria especial atenção para a doutora Patrícia, o que você precisa para melhorar o seu trabalho. Porque algumas vezes eu já ouvi a questão de a gente não tem recurso para isso, não tem recurso para aquilo, efetivo é um pouco complicado. Eu acho que nesse sentido valeria a pena dar uma atenção especial para ela, porque eu acho que ela está fazendo um excelente trabalho e sempre me atendeu muito bem. Tá?
Agora, se vocês quiserem ir além, eu iria para essas pessoas que eu citei. Tá bem, obrigada, Ivan. Também para ter o conhecimento, nós temos no Plano Decenal dos Direitos da Criança essa pauta do desaparecimento de crianças. E temos algumas ações dentro do plano decenal que já estão em operação, em atividade, mas sem dúvida alguma são ações que podem e precisam ser reforçadas. Então, a participação da doutora Patrícia aqui é muito importante para nós, da área da infância. Da mesma forma, estamos finalizando esse primeiro plano decenal e já pensando a metodologia e as estratégias para o segundo plano decenal, para mais 10 anos. Então, nessa perspectiva do GT, de pensar ações perenes, permanentes, estruturantes, sem dúvida alguma, essa contribuição da doutora Patrícia é muito importante. Para finalizarmos, então, acho que temos o doutor Bruno e a Ana Rajo com 2 perguntas da equipe técnica. Doutor Bruno, por favor. Obrigado, Ângela. Ivan, também queria te cumprimentar, agradecer você ter reservado definitivamente um tempo grande. Também ouvi os podcasts, mas infelizmente não assisti a série ainda, e há muito pouco tempo comprei o livro, pretendo ler ainda com atenção. Então, eu sou definitivamente um fã do seu trabalho, assim, me acompanhou durante muito tempo, né, porque o podcast é uma série muito grande. Eu entendo as críticas ao sistema inquisitorial que a gente tem no Brasil hoje, sou defensor público e durante pelo menos os 4 primeiros anos da minha carreira foi defendendo adolescentes em conflito com a lei, em especial, mas também algumas outras crianças em outras situações. Para não falar que são diários, pelo menos semanais, os contatos com abusos e violências dos mais variados, desde um adolescente que é forçado a engolir aquela maconha que ele estava portando, tapa na cara, xingamento, enfim, invasão domiciliar, isso é Brasil ainda, infelizmente. Tive a sorte na época de contar em alguns momentos com um promotor muito aguerrido também na luta, né, contra algumas dessas questões, então acho que também vale o meu registro aqui, que às vezes algumas críticas a alguns casos em relação ao Ministério Público não é uma crítica geral contra a instituição, etc., que a gente quer que uma instituição seja a mais forte possível, e definitivamente na Constituição uma das principais instituições de defesa do regime democrático e direitos humanos. E como representantes máximos aqui desse bom Ministério Público, o doutor Olímpio e o doutor Rafael, que definitivamente são dos que se dispõem a estar aqui ouvindo e compartilhando esse momento com a gente, tenho certeza, dos que menos, enfim, compactuam com esse tipo de prática e definitivamente merecem todas as nossas homenagens. Eu lembro de uma vez, até estava contando para uma colega de um caso que eu falei, eu não consigo mais denunciar abuso policial, não serve para nada os meus ofícios, minhas manifestações. Pedi para o promotor com quem eu trabalhava, ele mandou, na época era um tapa também de um adolescente que estava, enfim, ainda estava vergado depois de um dia por causa da marca. Ele mandou ainda como, na minha opinião, achei que não seria a melhor enquadramento criminal do caso, né, como um abuso de autoridade ainda, não, achei que já era pelo menos uma lesão corporal, mas mandou como um abuso de autoridade ainda para o juizado. O caso nem chegou geralmente, por regra, pelo menos antes, haveria uma audiência, né? O caso nem chegou a ir para a audiência. A promotora, na época, que trabalhava no juizado criminal, tinha arquivado de plano porque era só a palavra da vítima, no caso ali, que a palavra do adolescente, era palavra versus palavra, então não era um caso digno de nem se fazer a audiência. Mas, enfim, feitos esses registros, e a gente vai superar isso, né? Tenho certeza que, enquanto país, a gente, até pelo estado e situação que a gente está hoje, a gente, definitivamente no futuro, e aqui eu sou um otimista, a gente vai estar numa situação melhor, né? Não tem como ficar pior. Eu ia te pedir algumas sugestões, assim. Sei que o Estado do Paraná, o próprio Dr. Rafael e o Dr. Olímpio deram uma sugestão interessantíssima e relevantíssima para o Estado do Paraná integrar o Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas, e aí, em especial crianças desaparecidas. Recentemente, Ângela vai lembrar também, o diretor-geral da Polícia Científica do Paraná pediu uma verba para o SEDECA e para o FIA
para catalogar e a polícia científica estima se tem alguns 3 mil corpos. casos, 3 mil ossadas. A É, época, a justificativa do projeto era essa. Chama é, o fim da espera, o fim da dúvida. Na realidade, acho que é o é, fim da dúvida. Justamente para compor o Banco Nacional de DNA e identificar as crianças desaparecidas. exato. E a polícia científica na época não tinha verba para fazer esse tipo de trabalho e é um trabalho que, enfim, vai caminhar, né, vai ajudar esse GT, e aqui acho que já até incluiria como sugestão de encaminhamento esse trabalho como um dos trabalhos de resposta do Estado do Paraná a todas essas questões que estão orbitando aí o caso Evandro, né? E a minha pergunta agora, de sugestão, né, te dando alguns desses exemplos, e sei que você também é um leitor e também um ouvinte enfim, muito material estadunidense, anglófono, né, conhece investigação criminal, histórias de contação de crimes. Se tem alguma outra sugestão ou encaminhamento, algo que você tenha se deparado no processo penal brasileiro, algo que é realmente... tenho também alguns textos que eu leio de, por exemplo, identificação. Aqui há toda uma, ou pelo menos deveria haver, no Código de Processo Penal, umas regras para fazer identificação. Por alguns motivos tristes, a prática ignora o Código de Processo Penal e se faz identificação com foto, de tela, de uma pessoa só, que vai acabar recaindo naquelas pessoas de sempre, né? E isso é uma coisa impensável, por exemplo, no processo penal americano. Não tem como você fazer identificação por foto, por tela e etc. Queria saber se você se deparou, e aqui encaminho a minha pergunta, com alguma outra, enfim, excrescência do nosso sistema de processo penal, nosso sistema inquisitorial, que há algum sistema que ele é melhor, assim, seja da investigação, seja acusação, julgamento, defesa, enfim, se tiver alguma sugestão também nesse sentido. Sei que eu vi muitos especialistas e juristas, etc. Bom, obrigado, Bruno, Dr. Bruno, pelas palavras. Para mim é muito estranho porque eu tenho um tio chamado Bruno Miller, então, assim, é exatamente esse nome, então me sinto à vontade. Olha, sabe o que me deixa mais desesperado assim, em relação ao Brasil quando eu penso em sistema penal e justiça e investigação? É porque, assim, eu sou uma pessoa muito crítica de programas policiais em geral. E não só Brasil, especialmente lá fora também. E eu sou muito crítico a filmes e séries policiais, apesar de gostar muito, mas eu sou muito crítico daquelas que geralmente enaltecem a polícia como algo, como heróis que fazem um grande trabalho. Eu não estou dizendo que não merecem reconhecimento quando fazem um bom trabalho, mas existe uma certa cultura na produção cultural, existe uma cultura na indústria cultural, para usar um termo frankfurtiano, que é essa de policiais como grandes heróis, sabe, que estão fazendo tudo o que podem pelo nosso bem. E eu não sei se esse é um bom caminho para a gente olhar a polícia, sabe? Eu, por exemplo, eu admiro muito na Alemanha a maneira como, assim, quando ocorre algum crime, um atentado que chama a atenção, a polícia já cerca e, assim, existe já algo muito estabelecido entre jornalistas, por exemplo, que, assim, você não reporta crime em investigação. Você deixa a investigação ocorrer de maneira independente, sem o jornalista estar ali em cima, tentando apurar e levantar e criar fofoca. Então, assim, eu lembro que era 2016, a minha segunda temporada do Projeto Humanos foi sobre crise de refugiados, terrorismo do Estado Islâmico e tudo, né? Guerra da Síria. Então, e eu lembro que estava para acontecer as Olimpíadas, aí começou a ter um ataque terrorista no shopping Olympus, em Munique. É um negócio assim, daí, e eu acompanhando alguns canais de analistas terroristas, e o pessoal falando, pô, isso aqui é um aviso para as Olimpíadas que vão acontecer no Brasil, porque o shopping é o Olimpíadas que teve em Munique, que teve atentado, que teve não sei quem, então o cara tá atirando contra todo mundo. E daí descobriu-se que na verdade não tinha nada a ver, que era um cara, inclusive, que era contra imigrantes, que não tinha nada a ver com terrorismo terrorismo de inspiração islâmica, né? Que não é islâmico, mas enfim.
E daí tem... Daí eu lembro que a minha esposa fala alemão e eu lembro da nossa dificuldade de conseguir conversar, de conseguir informação sobre aquele atentado depois que o cara foi preso. Não tinha. Todas as investigações eram super fechadas, você não tinha policial falando com jornalista, você não tinha promotor falando com jornalista. Ao mesmo tempo que eu entendo que é importante ter a transparência, porque se vivemos uma democracia, enfim, mas eu olharia com um certo carinho como é que é a cultura alemã nesse sentido da cobertura do crime e da relação das instituições. É uma coisa que sempre me chamou a atenção, pelo menos assim em casos recentes. Agora, uma coisa que, falando de outros casos, principalmente nos Estados Unidos, e que daí você falou de banco de DNA, sabe uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, era pegar esses casos, tipo o Leandro Bossi, que é desaparecido, né, que a gente não sabe o que aconteceu, né, pode estar vivo, pode ter sido morto por esse suposto serial killer que eu imagino que estava em Guaratuba naquela época, eu espero estar errado, né, mas pegar, por exemplo, o DNA das suas famílias e fazer uma coisa que apareceu naquela série da HBO, que é o All Be Gone in the Dark, não sei se vocês viram, que era uma repórter chamada Michelle McNamara, que ela era blogueira, na verdade, e ela começou a investigar uma série de casos criminais que tinham acontecido na década de 70 e 80, envolvendo uma série de estupros e assassinatos. Era o mesmo cara que ele começou primeiro... Ele tinha um modus operandi muito específico. Ele entrava na casa das pessoas à noite, amarrava o homem, amarrava a mulher. Primeiro atacou mulheres sozinhas, depois começou a atacar. Ele começou a aumentar o nível de dificuldade. Daí, daqui a pouco, ao invés de apenas violentá-las, ele começou também a matar, né? Então ele virou um serial rapist, serial murder, né? Então, isso na década de 70 e 80, e o cara parou por um tempo depois. E essa jornalista, ela dizia assim: tem tanta prova em cima desse caso que eu acho que a gente consegue pegar o cara se a gente se esforçar. E ela basicamente reacendeu o caso. E ela começou a escrever sobre, e investigar, e correr atrás. E pegaram o cara. Pegaram o cara e pegaram como? Porque tinha prova DNA coletada no local do crime, coisa que não temos aqui. Então a gente não tem, isso a gente vai ter que achar outro jeito. Mas a gente poderia usar um modus operandi dela, uma metodologia dela, para solucionar alguns desses casos desaparecidos ou da identidade dessa ossada. E foi muito interessante a maneira, e eu não sei se é possível, mas na série eles fazem assim: eles pegam o DNA do cara, né, do criminoso, e jogam em vários bancos de DNA disponíveis, privados, públicos, que seja. E daí eles encontram matches não de 100%, mas eles encontram de tipo de 30%. O que significa que eles têm talvez um tataravô em comum. E daí eles vão reconstruindo a árvore genealógica da pessoa que eles encontraram, um match de 30%. Até encontrar lá em cima algum cara, e daí vão descendo a árvore de novo. Então sobe e desce até encontrar a pessoa que desapareceu, ou no caso do All Be Gone in the Dark, essa série que eu tô falando, o assassino. Porque daí você vai ter várias ramificações da árvore. Só que daí você começa a fazer alguns cortes do tipo: ele estava na Califórnia, na data tal e tal, deve ter um perfil assim, assim, assado. Então daí você vai fazendo alguns recortes e acharam o cara. Acharam o assassino dessa maneira, com prova de DNA. Eu imagino como seria interessante, de repente, assim, vamos imaginar que essa ossada de menina que foi encontrada, o que acontece se a gente jogar ela em bancos de dados de DNA gigantescos e ver se tem algum match, ver o que tem a maior percentagem. Tipo, não vai talvez dar na família dela, mas talvez dê num primo de terceiro grau, e a partir dele a gente consegue reconstruir e achar quem foi essa menina. Daí descobre que essa menina foi uma menina que desapareceu em ano tal, talvez em Santa Catarina. Daí temos um problema de estados conversando, trocando informação de inteligência. Daí conversa com o pessoal lá e descobre alguma coisa nova. De repente a gente tem um suspeito lá. E aquele suspeito pode ser o responsável do Evandro Leandro. Essa tem sido um pouco a abordagem do Dr. Grochock, que nos apresentou esse projeto ao Conselho Estadual, Ivan, e foi exatamente essa aposta no conhecimento científico,
que motivou o Conselho Estadual a aportar um recurso de mais de, acho que quase 4 milhões de reais na estruturação desse projeto. E, de fato, dentro da nossa programação, no eixo jurídico-processual, nós indicamos aqui procedimentos periciais, e o Dr. Grochock, que é o diretor aqui da Polícia Científica, é um dos nossos convidados, justamente para podermos avançar também nessa perspectiva. Eu peço, então, que a Ana faça a sistematização das três últimas perguntas, que já estamos avançados. Ângela, desculpe, Ângela, não vou falar mais do que 30 segundos para fazer uma pergunta para o Ivan. Assim, algo que me intriga, né? E talvez você certamente pensou nisso, pode dar alguma... Infelizmente, nós sabemos que a tortura, né? A tortura, ela, infelizmente, continua ocorrendo. Enfim, a sociedade, às vezes, acho que até estimula para que isso... Enfim, o que justifica uma tortura? E a gente sabe quem são os torturados, né? O que justifica, então? Porque você dizer, pegou lá o sujeito na rua, coitado, né? A gente sabe quem que vai para o espaço de tortura. O que justifica né? Como é que se dá isso em relação a uma família, né? Pessoas integrantes de uma família tradicional, com poder político, né? Como é que né, leva, né, como é que passa pela cabeça da gente que o torturado não seja um pobre coitado, né, oriundo de família empobrecida, despossuída e tal, mas que seja alguém ali, né, esposa de um prefeito, né, como é que você enxerga esse fato que eu tenho para mim como algo diferente daquilo que normalmente ocorre, né? E que talvez levasse algumas pessoas a dizer, não, imagine, se, né, iria torturar a esposa do Abage, esposa do prefeito e tal. Como é que você avalia essa situação, né, concreta? Inclusive, falou-se muito, imagina que iam torturar a filha e a mulher do prefeito, família Abage, próxima de Nimbalcuri. Isso foi bastante discutido na época, né? Nimbalcuri não fez nada, se fez alguma coisa, fez muito nos bastidores para, sei lá, elas terem melhor condições na penitenciária. O que leva elas a serem torturadas? Eu concordo, sai completamente do perfil. Sai tanto do perfil que esse caso tem muito material, tiveram bons advogados e teve tanto material que a gente conseguiu hoje fazer uma série sobre. Porque a maioria dos casos de tortura a gente não teria. Seriam pessoas completamente desassistidas, que provavelmente teriam morrido na prisão e o caso, ao invés de 60 volumes, ia ter 3, 4. E olha lá. Né? Então, o fato de serem pessoas tão poderosas, essa é a grande contradição nesse caso, que permitiu ter tanto material, tanta defesa técnica naquela época, tanta gente boa trabalhando e dando muito material para a gente discutir e pensar e ver os nossos problemas. Então, nesse sentido, só com aquele negócio de só os ricos e poderosos que têm às vezes uma boa defesa, infelizmente nesse caso, tiveram ótimos defensores, não existia a defensoria pública na época, salvo engano, mas tiveram bons advogados dativos que fizeram o que deu para fazer e não conseguiu avançar muito. Eu tenho uma hipótese, doutor Olímpio, que eu não posso dizer com certeza por que isso aconteceu, tá? Mas eu tenho uma hipótese que é o fato... Os primeiros presos não foi a Beatriz e a Celina, não foram as Abage. O primeiro preso foi um pai de santo e um artesão semi-analfabeto. E um pai de santo e um artesão semi-analfabeto delatam Celina e Beatriz Abage. E daí você tem esses homens dizendo, sob tortura, que fizeram trabalho tal para o demônio, amando das Abage. Daí pronto, para combater o demônio a gente pode fazer o que quiser. Eu tenho a impressão que é isso, tá? E que havia... Daí, assim, existe conversa de bastidor. Daí eu recomendo que converse com a doutora Isabel Kugler Mendes, se vocês quiserem saber mais detalhes. Ela é uma das nossas convidadas também, Ivan. Está aqui na nossa programação. Que ela talvez tenha mais informações sobre o que aconteceu naqueles bastidores, porque, inclusive, ela era casada com
um capitão, um coronel, né? Paredes, Coronel Paredes, eu acho. Isso, exatamente. Então, ela daí tinha algumas informações a mais que eu não sei se ela vai estar disposta a divulgar, mas eu sei que ela tem mais explicações sobre o que teria acontecido nos bastidores, que eu não, ela me falou algumas coisas, eu não pude verificar, por isso eu prefiro não falar e tampouco publiquei. Mas ela teria algumas informações talvez sobre isso, que talvez deem um pouco mais de explicação. A minha hipótese é pegar um pai de santo, pegaram um artesão e eles sofreram isso e daí delataram elas e daí pronto, estamos lutando contra essa seita demoníaca. Mas por que eles teriam delatado logo elas? O que né, já que eles estavam ali, a história, né, foi construída para eles, né? Por que se insere aí nessa história? Porque, digamos, a polícia foi lá, a polícia militar saiu de lá, não. Descobrimos os autores, não há dúvida que aí também há uma questão de perseguição, né, às religiões de matriz africana e tal. Então, tá aqui esse mais esse, né? Uhum. Como é que isso se insere nesse contexto de dizer, não, então diga agora também que foi a Abage. Quer dizer, onde é que entra essa artimanha aí para inseri-las nesse contexto? A polícia teria cumprido, a polícia militar teria cumprido com o objetivo de investigar e descobrir os autores com aqueles dois, né? Ele, se não me engano, teria dito que sabia onde é que estava, né, o corpo, teria, enfim, deslumbrado, então também causou uma certa perplexidade ele indicar o local do corpo, né? Agora, por que se inserem outras pessoas que não teriam nada a ver com isso, né? É uma coisa muito... Enfim. Respondendo, então, muito brevemente, o Oswaldo nunca apontou o local do corpo, isso é sempre bom deixar claro. O Oswaldo nem estava naquela busca da madrugada. Quem estava naquela busca da madrugada era o de Paula e o Davi. E levando os tios do Evandro, a Davina e o Mário. A Davina fala para o Diógenes, tio do Evandro, enfim, o que faz a investigação dele, que teria corrido essa busca da madrugada e ela confundia o de Paula com o Oswaldo sempre, porque eles andavam sempre juntos. E daí ela fala, o Oswaldo apontou o local do corpo. Só que assim... Então não foi ele. Não foi nem ele. E outra, o Oswaldo, o de Paula também não apontou o local do corpo. Eles rodaram Guaratuba inteira. Guaratuba não é uma cidade tão grande assim. Então eles rodaram uma madrugada inteira. Uma madrugada inteira você roda Guaratuba toda. E ele apontou alguns locais. Um deles, eles passaram pelo mato. Então a Davina fala isso e fala para o Diógenes. O Diógenes começa a fazer uma investigação própria. Ele que já é um desafeto das Abage. E faz, inclusive assim, tem declaração dele, no livro dele em específico, falando que ele estava pensando em se lançar como prefeito, coisa que ele nega depois no júri, mas ele escreve no livro dele que ele tinha intenção de concorrer como prefeito, inclusive com o apoio do Requião depois, porque o Requião estava em choque com o Abage. E daí ele vai... Mas isso é coisa do Diógenes, ele nunca entrou em contato com o Requião nem nada, mas isso era uma coisa que ele tinha interesse. Ele tenta daí... ele começa a fazer essa investigação própria e ele já está com o olhar nas Abage. Ele já está com o olhar nelas. Porque o que essas pessoas são capazes de fazer para me atingir? O Diógenes fala isso no livro deles. Às vezes eu acho que pegaram o Evandro para me atingir. Ele tem esses sonhos, assim, sabe? Então, quando daí o Diógenes faz a sua denúncia, né, o seu termo de declaração para o Celso Carneiro do Amaral, aquilo vai para... O caminho foi mais ou menos esse. Vai do Celso Carneiro do Amaral, vai para a Secretaria de Segurança, na época com o Moacir Favete, e o Favete, pelo que a gente entende, mais ou menos o que aconteceu, ele dá uma lida naquilo e diz assim, temos aqui talvez uma resolução de um caso. E parte do que esse familiar da criança está nos dizendo, que é um ex-policial civil e ex-PM, então eu imagino que ele ganhou alguma credibilidade nesse sentido, parte do que ele está nos dizendo é que o Grupo Tigre está sendo ludibriado pela família Abage. Então a Polícia Civil não é mais confiável. Quem que a gente manda então? E daí teve o Grupo Águia ali à disposição.
que não foi a única operação que o Grupo Águia fez nesse sentido lá. Tá, assim, o Grupo Águia ele tem um certo histórico naquela época de fazer outras coisas, vídeo o caso do Teixeirinha, né, também, que daí foi um caso de, né, conhecidíssimo assim, em relação, envolvendo o Neves também. Então, então, o que eu percebo é que quando o FAVET, ou o Ministério Público, ninguém nunca assumiu, eu acionei o Grupo Águia. Sempre se fala muito no o Estado do Paraná assumiu. O FAVET fala muito assim, nós enviamos outras forças, ele fala isso em matérias da época. Eu imagino que aquele depoimento do Diógenes leva eles a acionarem o Águia, que dá uma lida, passa um tempo conversando com o Diógenes, isso a gente sabe o que aconteceu, muita gente confirma. Os próprios membros do Grupo Águia falam que tinham contato com o Diógenes, e o Diógenes também confirma isso. Eles sempre dizem que não eram muito próximos, mas que se ajudavam e trocavam informações. O Diógenes foi falando, caiu tudo sobre a figura do Oswaldo e do Davi por conta da história da busca da madrugada, e tinha essa suspeita da Zabage. E você ouve nas fitas que eu encontrei os caras torturando o Oswaldo e falando, quem que te ajudou? Ele fala, não, eu matei sozinho. Quem te ajudou? Eu matei sozinho. Daí alguém fala, daí um dos torturadores fala, não tem como você ter feito sozinho porque você nem conhecia a criança. Como é que você ia fazer sozinho? Como é que você ia escolher a criança? E daí corta a fita e quando volta, aparece o nome da Beatriz. O Oswaldo sempre disse que entre uma tortura e outra, eles diziam, você tem que citar o nome de tal. Ele dizia que estava sendo ditado. Eu acho que não foi um ditamento tão claro assim. Por isso que, assim, esses policiais, eu sei que tinham a ideia de que fizeram um bom trabalho, porque eles acham que solucionaram o caso dessa maneira. Torturando e fazendo assim, mas e tal pessoa? E tal pessoa? Ele deve ter feito várias perguntas assim. O de Paula, antes de morrer, dizia que davam uma lista de vários nomes para eles. Do tipo, essa pessoa participou, essa pessoa participou, essa pessoa participou. Então teve muita gente em Guaratuba que morreu de medo após as prisões, que podiam ser presas de novo. Uma delas, podiam ser presas por envolvimento disso, porque eram próximas daquelas pessoas. Uma delas, a então companheira do Oswaldo Marceneiro, a Andréia. Inclusive, essa é uma explicação de por que ela desmonta o álibi do Oswaldo, como se isso fosse prova de culpa. Eu não lembrar o que fiz 3 meses antes, né? Mas existe essas discussões todas sobre como que foi. O que aconteceu de verdade a gente nunca vai saber, porque eu sei que os torturadores não vão admitir, mas tá, as vozes deles estão lá. É só a gente fazer a perícia certinha. Eu sou o que tenho mais interesse em saber quem são as vozes daquelas fitas. Eu gostaria muito de saber, porque eu sei que algumas pessoas estão mortas, mas outras estão vivas. Eu acho que seria importante que elas pelo menos falassem o que aconteceu, como é que foram os bastidores daquela operação, porque normal não foi. Então, por que exatamente chegaram na Zabage e como é que eles se sentiram livres para torturar pessoas tão poderosas? Eu realmente queria saber também. Eu não consigo imaginar nenhum policial dizendo, mas você tá louco de fazer isso com elas? Eu gostaria de saber também o que aconteceu. Muito bem, então, as 3 últimas questões, são 3 questões da equipe de apoio. Por favor, Ana. Então, boa noite, Ivan. Obrigado pela tua presença mais uma vez. Escutei o podcast inteiro, foi um prazer, e sou fã não apenas desse podcast, mas do Anticast também. Ah, que legal. Bons tempos. Bons tempos. Continuo acompanhando com a Gisele Camargo. Ah, ótimo, ela é ótima. Gostaria, então, de trazer as perguntas nossas aqui como equipe técnica. Então, a Heloíse trouxe inicialmente a pergunta sobre por que você entende, né, sobre quais elementos você teria para trabalhar com essa teoria de que o Evandro teria sido assassinado por um serial killer. Então, para você trazer mais informações sobre isso para a gente. A outra questão, trazida especialmente pela técnica aqui também presente, a Ana Felícia, que trabalha com as religiões com a diversidade religiosa aqui na nossa equipe, e aí, considerando o seu mestrado,
a gente entendeu aí que você poderia nos auxiliar colocando o que seriam medidas possíveis de adoção pelo Estado para evitar a influência do Satanic Panic, né? E aí, com isso, responsabilização de pessoas sem que seja comprovada, mas só com base, né, nesse medo religioso. E, por fim, a última pergunta aqui da companheira que está aqui ao meu lado, da Carmen, colega de trabalho, que traz aqui se depois da tua trajetória de trabalho aí perante os casos, se você recebeu alguma manifestação da família, dos pais do Evandro, propriamente dito. Tá. É isso. Legal, obrigado, Ana. Então vamos lá. Os elementos de teorias do serial killer. Eu sou muito influenciado por tudo que acontece antes das prisões. Tudo que acontece depois das prisões eu acho que é bobagem. Tá? Tudo fica contaminado, então a gente entra-se numa teorias conspiratórias muito elaboradas, né? Falta de prova vira prova, então para mim começa a ficar muito complicado. Então, se eu olhar só os fatos são em fevereiro, dia 15 de fevereiro de 92, Leandro Bossi, um menino de 8 anos, loiro de olhos claros, desaparece. 6 de abril, Evandro Ramos Caetano, loiro, olhos claros, 8 anos, desaparece. Perfis muito parecidos. Ainda período férias, abril já saiu dali mais ou menos. Eu tenho uma testemunha, a Raquel, falando que era uma empregada doméstica já com seus 17 anos, ou seja, não é uma criança, dizendo que na manhã do dia 6 de abril viu o Evandro andando com 2 outras crianças. Eu tenho uma outra testemunha, um menino, o Eli, que eu não sei, para mim é uma das partes mais bizarras desse caso. O Eli diz que um dia estava andando na rua, no dia 7 de abril, dia seguinte que o Evandro desapareceu, se eu bem me lembro, diz que um menino apareceu desesperado para ele, perguntando para onde ele estava indo, se ele estava indo lá para Coapar, se eu bem me lembro. Ele diz que sim, o menino pede para acompanhar ele, o menino também tinha uns 8, 9 anos, o Eli tem 15, 16 que está dando esse relato, e esse menino misterioso começa a falar para ele que ele estava preso numa casa, que tinha um homem que era um roçador, um carrinheiro, alguma coisa assim, e ele estava preso nessa casa com outras 2 crianças, que ele conseguiu fugir dessa casa com outro menino, e que para trás na casa ficou só um menino loirinho. Eu tenho vários elementos que falam sobre um carroceiro andando na região na época suspeito, cujas características parecem muito, inclusive o tal do Juarez, colega do Edésio que foi preso antes e que estava na região lá também. Então eu tenho esses elementos que falam sobre crianças andando, muito parecido. E daí, 1 ano depois, eu tenho, no mesmo matagal em que o Evandro foi encontrado, eu tenho a alçada de menina sendo encontrada, sem as mãos, uma idade próxima do Evandro e do Leandro, as roupas do Leandro estão ali próximas. E eu lembro muito do diretor do IML, na época, eu reforço esse depoimento, ele dizendo, você tirar os órgãos internos de um corpo para enterrar, acelera o processo de ossificação. Ou seja, estamos em 92, ninguém conhece DNA ainda. Se eu corto as mãos, corto os dedos dos pés, tiro os globos oculares, escalpo, tiro os órgãos e enterro, a identificação beira o impossível. Beira o impossível. Porque você avança muito o processo de putrefação. E ainda, o que acontece no caso do Evandro em específico, né? Eu acho que o Evandro se destaca porque o corpo dele foi encontrado. Porque se eu tô certo, esse é um serial killer tão bom que nunca foi pego. Sabe aquelas histórias? Tipo, nunca imaginei que meu vizinho fosse assassino de 50 pessoas. E, tipo, Chagas. O caso do Chagas eu acho que é muito emblemático, é um caso que eu estou estudando agora, que foi pego no Maranhão. O cara matou não sei quantas crianças, 40, 50, depende do relato dele. E o Chagas
foi matando, até que um dia foi pego, sabe? Foi pego quando já tinha 3 crianças enterradas na casa dele. Então, esse cara em específico, se eu tô certo, ele não precisa ser um médico, um cara que entende, ele pode ser um caçador que sabe limpar um bicho, sabe tirar as vísceras desse cara, que encaixaria no perfil do relato do menino que falou com Eli, que disse que o carroceiro tinha uma arma em casa. Então pode ser um caçador que vive ali na região, matou o Evandro, matou o Leandro antes, matou a menina, ou aquela mata no local de desova. Só que o que acontece, no caso do Evandro em específico, é que o grupo Tigre chega na cidade. E toda a cidade está procurando o Evandro. Então o cara se desespera, não posso ir para o mato, porque a qualquer momento alguém vai me ver, está todo mundo procurando o Evandro. E daí ele guarda o Evandro em algum lugar, um porta-malas, uma geladeira, alguma coisa assim, o que aumenta o processo, acelera o processo de putrefação, por isso o corpo estava tão deteriorado. Por isso que daí vem a dúvida sobre a identidade do corpo. Não, esse corpo é de um corpo que saiu no necrotério, não sei o quê. Eu não acredito nisso. Para mim, isso aí, a explicação técnica ela é muito mais eficiente. Guarda esse corpo em algum lugar e daí, no sábado de manhã, 11 de abril, o cara passou lá de carro, qualquer coisa assim, jogou o corpo e foi embora. Sumiu da cidade, eu não sei o que aconteceu. Então eu tenho muitos elementos, ao meu ver, que apontam para uma pessoa que aliciava crianças, que dava um jeito de pegar crianças, que pegava crianças e desovava naquele mato. Aquele mato, eu não duvido que tem um monte de coisa lá. Mas um carroceiro desenvolveria esse raciocínio de não deixar impressão digital, de não... Será Não que sei. não? Não sei. Eu sei que, inclusive, eu tenho muito medo que a ideia do carroceiro, ela beira lenda urbana da época, igual o Opala Preto, o Homem do Saco. Então, mas isso não impede um assassino que seja um caçador com alguma noção disso e que seja interpretado como um carroceiro pelas pessoas porque ele tem uma barba grande. Porque a gente não sabe se o cara é carroceiro, a gente sabe que as pessoas falam de um carroceiro. Mas eu, por exemplo, com essa barba aqui, eu sou o quê? Se eu tiver um pouco sujo. Sabe? Então, eu não sei. A gente de novo, acho que a gente tem que olhar muito para a análise do discurso aqui. O que as pessoas estão nos dando e da onde que elas estão partindo para falar aquilo. Os fatos são, eu tenho uma alçada de menina sem as mãos, no mesmo mato onde o corpo do Evandro foi encontrado sem as mãos, e eu tenho as roupas do Leandro ali perto e com perfis meio parecidos entre eles. Então eu vejo um perfil de vítima, eu vejo de modus operandi, num espaço de tempo muito curto. Falta se cumprir um pouco mais sobre essa menina, para saber como é que ela encaixa. Porque daí tem uma coisa também, se for um serial killer, eu não sei se é, pode ter sido 3 casos isolados completamente, a gente não sabe, pode ser que o Leandro esteja vivo, eu não sei. Mas se você pega isso numa linha do tempo, se a gente for ver casos de serial killer famosos, eles vão aperfeiçoando os métodos deles também. Então a gente não sabe se o cara já começa nisso, se ele começa antes, se ele começa com um animal. A gente tem muito pouco material, né? Então, mas eu precisava montar um modelo, uma resposta hipotética que respondesse tudo isso. Essa foi a minha. Eu não sou policial, não sou promotor, não sou nada. Eu estou falando sobre o que eu sei, né? Mas isso daí são discussões para depois. O que seriam medidas possíveis de adoção do Estado para evitar pânico satânico? Nesse ponto, eu não sei. Realmente não sei. Acho que valeria muito a pena ler os trabalhos do Kenneth Lanning e do Jeffrey Victor, porque aula sobre tolerância religiosa para policiais e promotores, não confio. Não acho que isso funciona, sabe? Cursos de conscientização, não confio. Realmente não acredito. O que eu acho que talvez seja possível, por incrível que pareça, é a produção de cultura pop, tipo série Caso Evandro, que mostra como uma ideia errada sobre alguém leva a isso, sabe? Eu acho que é preciso esse tipo de história circular cada vez mais e ser apresentado de uma maneira interessante, atrativa, que seja o que a gente chama de infotenimento, que seja informe e entretenha e tenha um alto nível de entretenimento que todo mundo está conversando sobre e todo mundo vai falar sobre, daí você fala, putz, que cagada fazer isso, hein? Isso dá errado, hein? Então, o que eu posso dizer é
eu acho que tem material melhor sobre o FBI sobre isso. A conscientização que eu acho mais importante aqui é, em geral, eu lanço esse desafio sempre. Eu quero que me falem, sempre que fala assim, o culto satânico está matando criança. Eu digo, então faz o seguinte, por gentileza, me fala um caso de um líder de seita que adora o diabo e está matando pessoas e faz isso de maneira envolvendo políticos, policiais, e tem uma grande rede subterrânea, secreta, não sei o quê. Enquanto não me mostrarem isso para mim é teoria da conspiração, igual terra plana, terra oca, e qualquer bobagem assim. Então é bicho-papão para mim, tá? Então, eu acho que vale muito, se a gente talvez conseguir colocar metodologia científica cada vez mais na mentalidade investigativa, eu acho que daí talvez seja bom. Então, se existe isso, me prove. Eu não quero história, eu quero prova. Como é que você me prova isso? Como é que materialmente? É a minha posição nesse sentido, pelo menos, né? E se eu recebi manifestação da família do Evandro, especialmente os pais, não recebi. E entendo, inclusive, que eles não vão fazer isso e fico muito triste com isso, porque eu me sinto sempre muito culpado por tudo que eu fiz. Toda hora eu penso que uma criança morreu, eu sou pai agora. No final da produção do caso Evandro, eu já vendo o meu filho quase nascendo, eu falo isso no podcast. Chegou uma hora que eu comecei a ficar tão angustiado com essa história que eu comecei só a. Eu sou uma pessoa agnóstica, eu não tenho religião, apesar de amar estudar religiões. Mas eu cheguei o mais próximo possível de rezar para que o Evandro não tenha sofrido quando morreu. Tá? Então, eu acho muito difícil que a gente vai ter prova, vai ter resposta sobre isso, mas eu posso garantir para qualquer familiar do Evandro que eu sou o principal interessado em descobrir quem que fez isso. O que é muito triste porque eles acreditam na culpa das 7 pessoas, tá? Desculpa fazer isso, mas assim, é tão desesperador esse caso que eles acreditam na culpa das 7 pessoas e não tem como desfazer isso. Então, por isso que é muito delicado e eu não vou nem forçar nenhum contato, mas eu tenho todo o interesse em resolver. Nós temos aqui na metodologia a previsão do convite, né, às famílias das crianças desaparecidas e, enfim, reafirmamos aqui a importância do lugar de fala, tanto dos familiares das crianças, quanto das pessoas que supostamente aí sofreram a tortura. Então, é importante que a gente retome isso. Carmen, né, é um dos nossos encaminhamentos. Me parece que a Regina tinha alguma pergunta a fazer, só peço que seja bem rápida, Regina, você levantou a mão. Não, Ângela, não é pergunta, até porque estamos encerrando os trabalhos, né? Já estamos adiantada a hora, já me sinto absolutamente contemplada. Tudo bem, Ivan? Prazer enorme te conhecer pessoalmente. É muito mais na perspectiva de parabenizar o Ivan pelo trabalho, dizer que a minha história no Paraná se confunde com a história do caso Evandro. Eu cheguei aqui em 92 e a primeira, qual não foi a minha grande surpresa ao chegar e me deparar com toda essa história das bruxas de Guaratuba, enfim, né? E, posteriormente, eu tive a oportunidade, a Ana Rajo também, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar com a Beatriz, e muitas dessas narrativas que você brilhantemente, né, traz na série, nos podcasts, enfim, a gente teve a oportunidade de acompanhar, de ouvir, enfim, né? Então, era um pouco disso e agradecer, né? Agradecer, eu acho que a gente sai daqui muito mais enriquecidas, né? Eu acho que, enquanto GT, e as contribuições que você trouxe foram absolutamente profícuas. Então, é isso, e te parabenizar muito pelo brilhante trabalho. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Muito bem, então, encerradas o espaço, né, para as perguntas, acho que o relato espontâneo e também depois a disposição, né, de expressar tanta singularidade aí, né, na sua convicção, Ivan, só temos mesmo a agradecer. Esperamos poder produzir um relatório que realmente renove em você a esperança, né? De um lado, a esperança que não se apaga, que é a chama do que é possível,
que a humanidade também se transforme, sem a ingenuidade que o pessimismo nos traz, né? Não podemos ser ingênuos diante de temas tão complexos. Então, acolho e agradeço, né, essa tua manifestação tão livre, tão profunda e tão significativa, dizendo que certamente, como primeira escuta de relato espontâneo, esse grupo já sai com muitas questões para apreciar. Nós temos como encaminhamento aqui debates internos, talvez nem seja oportuno darmos sequência a esses debates hoje, em razão da riqueza do relato, né, e do avançado da hora. O que eu gostaria de encaminhar junto ao grupo é que a equipe pudesse fazer de maneira bastante rápida a ata, para que com a leitura da ata, né, e com a gravação do próprio encontro aqui, pudéssemos individualmente, os grupos aqui, produzirmos algumas sugestões para encaminhamento e retomamos numa próxima reunião os encaminhamentos relativos ao relato de hoje. Isso já fica como lição metodológica, talvez para os próximos, que a gente não vai conseguir fazer esse processo todo tão rico no mesmo dia. Mas Sim. não é por isso que a gente abre mão do processo cuidadoso, né, e da riqueza dos relatos. Não sei se o grupo concorda com esse encaminhamento metodológico, da leitura da ata, da transcrição e do acesso, novamente, se alguém quiser ouvir, né, o relato aqui, as contribuições tão profundas e significativas do Ivan, para que já possamos, então, no próximo encontro, confirmar a presença do Ali Muritiba e Vânia Velti, também para o dia 4/8, como um convite do gabinete do secretário, esgotando, então, o eixo imprensa e jornalismo, que é o eixo que nós estruturamos como um dos eixos importantes aqui nesse trabalho. Eu teria algumas perguntas, Ivan, mas não me sinto encorajada de seguir aqui nesse tempo, mas certamente, se houver necessidade, o grupo assim entender como necessário, voltaremos a entrar em contato com você para complementarmos aí as dúvidas e questões que sejam necessárias. Então, por hoje, eu acho que a gente vai para o encerramento das atividades. Ivan, tua contribuição histórica para a pauta da infância, né? Porque aqui, como militante na área da infância, também falo da minha grande tristeza por tantas infâncias, né, não vividas, com suas famílias e enfim, com seus tempos e lugares, tão preocupada também com a questão do papel do Estado nessa posição garantista que a gente quer que ele tenha. Agradeço a presença de todos e voltamos então ao nosso encontro do grupo de trabalho no próximo dia 4 de agosto, com as equipes técnicas fazendo a confirmação das agendas e dos convidados. Muitíssimo obrigada a todos e todas. Até a próxima. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Tchau.